E o nosso programa está começando falando de uma abordagem muito importante para você e para a sua família. Vamos falar de constelação familiar sistêmica. A nossa entrevistada é uma profissional experiente, a doutora Tereza Brandão, que além de psicóloga também é terapeuta. A constelação familiar é uma metodologia muito avançada dentro da área humana que permite que a gente trabalhe com os relacionamentos de um modo muito profundo e sem nos atermos apenas ao tempo presente, mas a toda a genealogia, a ancestralidade, o sistema amplo de uma pessoa, de uma família, de uma comunidade, né? Então, é uma maneira sistêmica de olhar e de poder compreender, né, os vínculos, as relações e os acontecimentos. Como é que se desenvolve o trabalho de constelação sistêmica? O trabalho de constelação sistêmica ele faz isso, né? Ele foi evoluindo ao longo desses últimos anos, muitos anos, a partir do trabalho do Bert Hellinger, e cada vez o trabalho foi se aprimorando e chegando a uma acuidade, né? É quase cirúrgica, porque nós vamos podendo olhar, né, as interrelações e tudo que está incluído dentro de uma dinâmica que normalmente é invisível aos olhos, né? Aos nossos olhos comuns. Então ele requer que as pessoas olhem dentro de um olhar mais amplo, né? E isso às vezes é um aprendizado de olhar, porque a pessoa precisa desenvolver uma sintonia que vai permitir que ela veja, né? Porque muitas vezes as pessoas têm olhos, mas elas não veem, né? Para ver é preciso aprender a ver e é preciso estar presente e dentro da conexão. É isso. O que significa constelar um tema? Olha, essa é uma linguagem do começo desse trabalho, né? Porque foi assim que foi se desenrolando, né? A gente sentava em grupo, a pessoa vinha, sentava na cadeira e ela apresentava aquilo que ela precisava olhar. Porque ela vem porque ela precisa ver alguma coisa, ela sabe que alguma coisa está fora da ordem e que alguma coisa precisa recuperar o seu lugar. Então ela vem com a intenção de ver, né, de olhar para isso e de que essa informação possa surgir, né? Geralmente é uma revelação, porque é uma dinâmica invisível que vai se mostrando através dos representantes e que muitas vezes surpreende a própria pessoa que está vindo com a intenção de olhar um tema, né? Às vezes ela nem está preparada para aquilo que ela vai ver. E na forma como o trabalho vem evoluindo, no modo como o Hellinger trabalha e como a Hellinger Ciência trabalha, cada vez mais esse trabalho é um trabalho silencioso, quase meditativo e justamente por isso profundo, porque é o que nos garante que é possível ir lá no ponto da alma que precisa ser tocado e na informação que precisa se revelar, porque a cura ela vem quando nós permitimos que algo emerja na consciência e nós testemunhamos aquilo que se apresenta, né? Então é assim a dinâmica da constelação. O grupo participa da mesma forma que a pessoa que traz um tema. E todos se beneficiam do resultado porque a forma do trabalho, ela direciona para uma totalidade. E dessa forma todos os que estão presentes são tocados. E eu ainda arrisco dizer que todos os que aquela vibração que foi trabalhada alcança são tocados. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que isso tem um efeito também na consciência familiar, também na consciência coletiva e uma evolução, né? Nas várias dimensões, é isso. Tereza, qual o objetivo do trabalho com constelações sistêmicas? Olha, do ponto de vista do cliente, da pessoa que chega, né, querendo ver um tema, ela pode olhar para várias áreas de conflito e de dificuldade
que surgem na vida, né? Pode ser uma coisa de relacionamento, pode ser uma coisa de saúde, algo do trabalho, algo da vocação, algo da família, também os traumas, né? Também até os sonhos, né? Então a amplitude é imensa, né? Porque as próprias áreas que a constelação contempla, né? Então a constelação, por exemplo, de negócios, ou as constelações na área de educação, da pedagogia sistêmica, ou como a gente viu recentemente na Rede Aberta, né? O direito sistêmico, que tem feito um trabalho maravilhoso nos litígios e nas áreas da justiça. Então, a aplicabilidade e o objetivo ele é amplo, porque a gente pode estabelecer o foco em várias questões aonde seja necessário, né? Agora, se a gente falar do ponto de vista da constelação, de um modo geral, quando a gente abre, né, o olhar para ver, frequentemente nós vamos esbarrar em algo que ficou excluído, né? Porque o que ficou excluído é o que causa dificuldade nos sistemas, né? Então, algo que não se completou, que não resolveu, algo que ainda está esperando por uma solução, né? Ou por um pertencimento, né? Então, essas questões, e essas são as que têm maior benefício, porque elas estão na origem das dificuldades das pessoas, das famílias e dos sistemas. Em média, quanto tempo dura um trabalho de constelação? Olha, o trabalho em si, ele é breve, né? Se a gente for falar pontualmente de um trabalho. Na forma como nós fazemos, nós temos semanalmente um encontro à noite, né? Das 19 às 23 horas. E nesse tempo de 4 horas, nós fazemos vários atendimentos, a gente poderia dizer dessa forma, que podem variar de 15, 20 minutos a meia hora ou um tempo maior, né? Não é fixo, é aquilo que for necessário. Mas, às vezes, é necessário um processo de integração, né? Por isso nós chamamos constelações integrativas, né? A constelação que nós fazemos aqui no Núcleo de Psicologia Clínica. Por que elas são integrativas? Porque nós já fazíamos aqui trabalho sistêmico de família e de casal, né? E nós trabalhamos com processos sistêmicos de terapia há muitos anos. Então, as constelações nos últimos 12 anos. Então, a gente foi percebendo que essa integração da família, da pessoa com os seus conteúdos, através do processo psicoterapêutico, fica mais rápida, né? Você agiliza, né? Você encurta o caminho, porque muitas vezes a gente está trabalhando paralelo com a constelação, depois uma sessão de integração familiar, onde vai acontecer diálogo, onde a comunicação se restabelece e muitas vezes onde a dinâmica de um problema se clarifica e muda, vai evoluindo, né? Então, às vezes algo está depositado sobre uma criança, mas o assunto é do casal, né? Então, às vezes começa com uma terapia de família, aí eles chegam na constelação, depois pode ser que tenha uma sessão individual de cada um, depois pode ser que tenha uma sessão de casal, entende? Nós fazemos desse modo, assim, o processo clínico, né? E os resultados, eles são maravilhosos, porque é como se a gente pudesse respeitar as camadas de como aquilo foi problematizando, né? Então você vai voltando para a ordem e restabelecendo o sistema de uma maneira mais essencial de ser, de uma maneira mais única, pessoal, como aquelas pessoas, né, vão chegando na raiz mesmo dos seus sentimentos e aquilo que um relacionamento pode comportar quando ele vai evoluindo dentro da intimidade, dentro da reciprocidade, do amor, né, e até da compaixão, porque a compreensão um com o outro aumenta,
né? E as soluções, então, elas são mais rápidas. Mais rápidas do que o próprio processo psicoterapêutico, mais rápidas do que a psiquiatria ou outras formas de medicina, e por isso a gente indica essas combinações, né? Porque a vida, ela é viva e nós temos que nos habilitar a viver a vida como ela é, com mais alegria, né? Com mais presença, né? E isso é que as pessoas vão se capacitando, né? Ao longo da participação nos trabalhos. Acaba acontecendo um resgate da autoestima. E muito mais, né? A autoestima, ela vem naturalmente, porque por que a pessoa fica mais empoderada? Principalmente porque a gente não trabalha na constelação com o mesmo paradigma da psicoterapia, onde às vezes a pessoa se apoia na psicanálise, tem a transferência. A gente não usa esses princípios nessa abordagem da constelação familiar. A gente parte do princípio de que todos são iguais, de que todos são capazes, de que a pessoa tem insight, que ela tem capacidade, tem poder. E não é preciso falar isso. A pessoa por si mesma ela vai descobrindo, né? Através da vivência, através da experiência, através do que ela vê nas outras constelações que ela acompanha e através de como ela se sente tocada e nos insights também que ela vai tendo, às vezes até dentro de um papel, dentro da representação, quando ela entra na constelação de outra pessoa, né? Então, tanto assistir quanto participar é de uma riqueza incomparável, né? Então, é uma área de conhecimento que vai se desenvolvendo, né? E por isso a gente explica, né? Isso não é uma técnica, isso é uma abordagem. E isso é uma experiência. E na medida em que traz as pessoas na experiência, vai trazendo uma mudança profunda, pontual, ampla, maravilhosa. É verdade que foi você quem trouxe a Curitiba essa terapia? Eu teria que botar algumas aspas, né? Porque eu estava na terapia familiar sistêmica desde os anos 80. Você é psicóloga? Sou psicóloga, né? E a primeira formação de terapia familiar foi conosco, aqui no Núcleo de Psicologia Clínica. E os primeiros profissionais da cidade fizeram a formação aqui, né? Então, nós tínhamos uma residência clínica, inclusive, onde os profissionais vinham observar e aprender, né? E muitos deles foram, então, depois para as universidades e daí isso foi para o meio acadêmico. Mas o meu perfil é muito clínico, né? Eu amo a clínica, né? Eu gosto dessa interface, dessa relação direta com as pessoas e de poder aprender olhando as coisas como elas são. E aí, para mim, isso é mais agradável, né? Eu não sou uma pessoa que eu quero a teoria, né? Isso para mim não é importante. Para mim é importante, não que não seja, né? Para outras pessoas faz mais sentido, né? Mas você verificar um processo de florescimento, né? De uma pessoa, né? A resolução de um problema que modifica o destino de uma pessoa, de uma família, isso para mim faz muita diferença, né? Porque quando eu comecei a minha vida profissional na psicologia, eu iniciei fazendo um trabalho de estruturação de um sistema terapêutico num hospital psiquiátrico, né? E foram 4 anos. Eu e mais uma colega montamos um serviço. Então, estar tão de perto, né, com esse lado tão dramático do que acontece quando as pessoas ficam aprisionadas, né, em processos familiares que são transgeracionais e aonde naquela época nós tínhamos usávamos todos os recursos da arte, do teatro, da socialização e da comunicação, mas a gente não alcançava aquele ponto onde a pessoa de alguma maneira tinha ficado. Hoje em dia nós compreendemos isso, né? Que é uma dinâmica diferente que está presente ali, né? E aquilo está pedindo um reconhecimento, aquilo precisa de uma solução.
Tereza, foi você quem trouxe a Curitiba o Bert. Como foi essa experiência? Então, o trabalho dele, quando eu encontrei, já fez toda a diferença, né? Porque completava, né, uma abordagem muito total, muito completa. E eu fui ao treinamento internacional, né? Eu acompanhava as vindas do Bert Hellinger aqui no Brasil e estive em Sevilha em 2006 e a partir de 2007 estive na primeira turma do treinamento internacional e acompanhei a primeira turma e fiz o convite ao Hellinger já em 2007. Em 2008 nós tivemos a presença dele em Curitiba, num evento que nós organizamos na FIEP, o Núcleo de Psicologia Clínica na área de constelação de negócios. E nesse sentido, talvez eu sou uma pioneira, né? Juntou, né? Alguma coisa assim. Foi uma grande alegria, né? Poder trazê-lo aqui, né? No nosso canto, na nossa casa, né? E depois acompanhar como isso vem evoluindo, né? No Brasil e no mundo, né? Então o nosso trabalho é calibrado diretamente com ele, né? O nosso contato é frequente, é anual, é às vezes 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, e aonde essa sintonia com a maneira como esse trabalho está se desenvolvendo dentro dos vários países e no mundo inteiro nesse momento, com a presença do Bert Hellinger, né? Então nós chamamos muita atenção para isso, porque esse é um ponto muito genuíno do trabalho, porque ele preserva essa conexão com a origem, né? Com a fonte, com o início, né? E isso é uma coisa importante nos sistemas, né? Então as pessoas que vêm e têm a oportunidade, né, de conhecer, de vivenciar, de aprender, né, de se desenvolver dentro dessa abordagem, elas vão aprendendo a afinar, né, esse conhecimento nas várias áreas da vida, e isso é que traz um empoderamento muito grande, né? Tanto a nível familiar, quanto profissional, quanto público, né? Dependendo do foco que cada pessoa queira eleger, porque como é um conhecimento sistêmico, ele pode se aplicar em qualquer área, né? E nesse sentido é para todos. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua orientação. Nós notamos que você, quando fala da constelação, você fala de forma apaixonada, você ama É verdade. essa abordagem, que é uma coisa importante. Que mensagem você pode deixar a quem ainda não conhece o que ela pode fazer para o ser, né, o que ela traz como benefício? Que convite você deixaria ao nosso público? Eu acho que me dirijo a cada um que está nos assistindo na maneira de convidá-lo a se permitir uma oportunidade de conhecer, né? De passar pela experiência e de evoluir a sua percepção, evoluir o seu pensamento, evoluir a sua compreensão, porque do que se trata aqui é algo que é para todas as pessoas, né? Não se trata da área só da psicologia ou da medicina, mas se trata do humano, da vida, né? Da qualidade do viver e de poder ultrapassar tantos obstáculos que nos deixam aprisionados e às vezes tão impedidos de desfrutar, né, a maravilha da vida, né? A vida é tão bonita e nós merecemos viver com qualidade e fazer uma vida feliz e nos relacionamentos também de um modo feliz, porque a vida é com os outros, né? Consigo mesmo, com os outros, com o todo, com a fonte, né? Essa totalidade. Aguardo você até o próximo encontro, pois nós vamos ter essas oportunidades nas próximas semanas. Venha interagir conosco nesse tema das constelações e do humano. Até breve!